Oi, olha eu aqui novamente. Hoje eu vim falar com vocês uma fase marcante na minha vida, né? Que foi a minha paixão platônica pelo Raimundo Fagner, o Fagner, né? Eu comecei a gostar do Fagner ainda na época da TV Tupi, quando ele venceu um festival com aquela música Quem Me Levará Sou Eu. Quem é da minha fase vai lembrar. A partir dali, começou a minha paixão. Comecei a acompanhar ele em todos os shows que ele fazia em São Paulo, programa de TV, mas eu não ficava vendo na TV. Eu ia onde eu sabia que ele ia se apresentar. Eu ia no auditório, Rio de Janeiro. Uma amiga minha morava no Rio Grande do Norte, Natal. Ela ligou para mim e falou assim: olha, o Fagner vai estar aqui a semana que vem fazendo show. Lá estava eu, no Rio Grande do Norte, em Natal, assistindo o show do Fagner. Né? E aí teve um período em que ele ficou quase um mês se apresentando em São Paulo, era na Rua Augusta, era espécie de um circo, né? E eu nem não lembro o nome. Se alguém souber e quiser deixar aqui nos comentários, eu não lembro, mas foi um show de quase um mês ali em São Paulo. O que fiz? Eu comprava toda semana na primeira fila e na mesma cadeira. Isso durante quase um mês, né? Era sexta, sábado e domingo. E aí eu tinha que pagar para minha mãe, para minha irmã me acompanhar, né? Porque eu não queria ir sozinha e ninguém estava afim de ficar pagando para assistir o show do Fagner como eu fazia, né? Então, desse momento, nessa fase desse show, eu levei a sogra da minha irmã, ela pintava quadros, né? Desenhava e pintava, e ela tinha feito 2 quadros do Fagner para mim. Aí eu falei, eu vou esperar ele no teatro, na entrada, e vou mostrar os quadros e ver qual que ele gosta e vou dar de presente para ele, né? Ele me recebeu logo na entrada e escolheu um dos quadros e me deu o ingresso para o próximo show, né, no dia seguinte. Aí mal sabia ele que eu já tinha comprado o ingresso, aceitei, não falei nada, né, mas foi muito educado comigo. Aí no dia seguinte, eu sabia que ele era gentil, tudo, eu comprei uma camisa para ele. Eu fui lá no Shopping Iguatemi, da Costume, eu lembro como se fosse agora, da Costume, essa camisa aqui, ó, que vocês estão vendo. Ele pôs na capa do disco dele, para minha surpresa, né? E aí, nesse dia, ele me agradeceu também bastante, ligou para mim, que eu deixava sempre o número do meu telefone, e aí ele foi gentil e convidava minha mãe, minha irmã, para a gente ir no camarim dele, né, conhecer. E numa dessas idas no camarim, quem eu conheci? Milton Nascimento ali, né? Tinha Milton Nascimento, Hortência, e foi uma fase assim que eu estava acompanhando em tudo que ele, nesse show especificamente, eu acompanhava tudo. E num desses shows, ele cantou aquela música Dona da Minha Cabeça, e ele cantava e apontava para mim, né? Aquilo lá, eu com meus 20 e poucos anos, né? Imaginou o que que era. Ele mandar um beijo para aquela morena que estava ali sentada, né? Que era amiga dele. Então eu fui me encantando cada vez mais. Só que essa fase minha durou até, essas loucuras que eu fazia, durou até meus 27 anos, 28, durou 7 anos, essa coisa eufórica que eu tinha pelo Fagner, né? Aí eu casei, tive filhos, minha vida tomou outro rumo, e ficou a recordação que quem me conhecia sabia que eu gostava tanto do Fagner, se via ele um show em algum lugar ou um programa de TV, já iam ligar para mim. Olha, o Fagner está em tal programa, né? E continuou isso daí. Então, como eu disse para vocês, que eu vim aqui contar coisas marcantes da minha vida e importantes, né? E isso foi uma das que eu vivi e que eu considero marcante, que ficou para sempre na minha recordação de vida, tá? Um beijo para vocês.